Então vamos para a segunda aula de dedução natural. Na aula passada nós vimos como introduzir e eliminar a conjunção e eliminar a implicação e a dupla negação. Então nós provamos diversas dessas sequências. Na aula de hoje nós vamos ver mais regras de introdução e eliminação de conetivos, especificamente a introdução da implicação e a introdução da equivalência. Vamos ver a noção de teorema, que é uma prova sem premissas, e a introdução e eliminação da disjunção. Muito importante na aula de hoje é a noção de raciocínio hipotético, que vai nos mostrar então como criar fórmulas como hipótese para a aplicação de determinadas regras. Então a primeira das regras que nós temos é a introdução da implicação. E a ideia aqui é que nós vamos usar a hipótese, né, como eu falei, e tipicamente se a gente quer provar uma implicação que φ implica em psi, nós vamos ter que, na prova, assumir que φ é verdade, ou seja, que o antecedente é verdade, e a partir dessa hipótese, e com tudo mais que nós tivermos na prova até o momento, conseguir provar psi. E daí, nesse momento, quando a gente prova psi, a gente consegue fechar o escopo da hipótese e provar a regra. E daí, na prova, nós vamos demarcar esse raciocínio hipotético, porque a ideia desse raciocínio é que ele só é válido durante o procedimento de introdução da implicação. E essas caixas de escopo elas podem ser aninhadas, né? Essas caixas de hipótese, né, podem ser aninhadas e elas identificam o escopo da hipótese que eu fiz. E a ideia aqui é que elas são, esse escopo é muito parecido com o escopo em linguagem de programação, onde eu permito que entre no escopo tudo que foi definido num escopo que engloba esse subescopo, e a gente vai ver alguns exemplos, mas nada do que está dentro desse subescopo sai. E formalmente, então, a regra é representada dessa forma. Eu vou ter na parte superior, né, das condições, né, as pré-condições da aplicação da regra, eu vou ter o φ como a hipótese, e vou ter vários passos de prova dentro dessa caixa de hipótese, chego no psi, e daí eu consigo, então, a partir dessa regra, fazer a introdução da implicação de φ para psi. E a intuição aqui, né, é que essa hipótese ela representa uma restrição adicional nos mundos possíveis. Lembrem-se que as premissas elas estão restringindo, né? As premissas estão basicamente identificando quais as linhas da tabela verdade que eu tenho que são válidas dentro da minha prova, o que eu tenho certeza, eu estou dizendo, eu estou informando a priori, tem certas linhas da tabela verdade que eu sei que são verdade, as outras eu não sei. E nesse caso aqui, quando eu estou fazendo uma introdução de implicação, a hipótese, né, que φ é verdade, basicamente está dizendo para mim que, com certeza, eu estou dentro dos mundos onde φ é verdade. Aqui eu marquei eles em amarelo, né, e o meu objetivo é chegar no psi, então, me assegurando de que eu estou num mundo onde tanto o φ é verdade, quanto o psi é verdade, que valida a minha implicação. Então vamos ver um exemplo de uma prova aqui. Eu quero provar que se eu sei que P implica em R, eu quero provar que P e Q implica em R. E a prova para isso é dessa forma. Eu vou ter a premissa, né, do P implica em Q implica em R, e tenho a conclusão que é P e Q implica em R. E aqui, a fórmula que eu quero chegar, então, está no formato de uma implicação e, portanto, né, eu vou usar a regra de introdução da implicação. E daí notem que eu vou ter um formato bem formulaico aqui, um formato bem padrão. Né? Eu vou ter o antecedente da minha fórmula como premissa, como hipótese, desculpa, assumption em inglês, quando a gente for ver no quadro. Né? E ali, então, P e Q, né, como é o antecedente da implicação que eu quero gerar, eles são a hipótese. E na última linha da minha prova eu vou ter o R, que é o consequente. Então aqui nessa prova, bom, eu estou assumindo que P e Q é verdade. E a partir então de P e Q sendo verdade, eu consigo derivar P por eliminação da conjunção regra 1 na linha 2, né? E como eu tenho P, e eu tenho que P implica que Q implica em R, eu consigo extrair daí o Q implica em R por eliminação da implicação, como nós vimos na aula passada, né? Com a implicação de 1 e o antecedente de 3. E agora que eu sei que Q implica em R, eu posso extrair o Q da fórmula de 2 por eliminação da conjunção regra 2, né, que eu estou tirando da direita. E agora é só aplicar a eliminação da implicação, que está na linha 4, né, com o antecedente que está na linha 5, para obter o R.
E pronto, daí no contexto dessa prova eu mostrei que P e Q, né, sendo P e Q verdade, assumindo P e Q verdade, eu chego em R e posso fazer a introdução da implicação. E aqui nós temos uma pequena diferença, né, que antes a gente tinha né, listas, né, do que era a entrada, né, do que era o antecedente, né, que eu estava alimentando a minha função regra ali, né, e aqui eu vou ter uma range, eu estou dizendo de 2 a 6, não 2 e 6, por isso a barrinha ali. Daí vocês devem notar, né, que eu usei a fórmula que está em 1 dentro da minha caixa de hipótese. Então, a fórmula que está em 1 entra no escopo da caixa de hipótese. Mas notem que se eu continuasse essa prova além da linha 7, né, nada do que está entre o 2 e o 6 eu posso usar. A única coisa que eu vou tirar da caixa de hipótese é a fórmula com a implicação. P e Q implica em R. E isso nos induz, então, né, essa pequena prova nos induz uma outra intuição. Né? Digamos que eu tenho um determinado argumento, φ1 a φn, que me leva a psi, né? E lembre-se, né, que esse argumento ele tem um condicional correspondente, como nós vimos algumas aulas atrás. Né? Então isso quer dizer que eu digo que φ1 e várias φs, né, até φn, implica em psi. Né? Então vocês podem ver que o argumento, toda a prova que a gente montou, é uma introdução de implicação, né? Análogo. Né? Então, essa regra da introdução de implicação ela é análoga a uma subprova dentro de uma prova maior. Então, nessa introdução de implicação do exemplo, né, que a gente acabou de fazer, né, que P implica em Q, que implica em R, né, e isso eu consigo, com isso como premissa, eu chego em P e Q implica em R, eu vou ter uma subprova tal que a premissa P implica em Q, que implica em R, e o antecedente, né, a minha hipótese, P e Q, é verdade. E eu quero mostrar que isso tudo implica o R. Então essa é a minha subprova. E agora nós podemos, né, mostrar que se eu tenho P e Q, né, implicando em R, eu consigo mostrar que P implica em Q implica em R. E daí se vocês quiserem pausar o vídeo, agora seria um bom momento, que depois eu vou fazer essa prova. Então vamos ver um outro exemplo de introdução da implicação. Então os que vocês vão ter também notado, os que estão mais atentos, que isso aqui é a implicação do outro lado, né, um argumento oposto, converso, né, do exemplo, do primeiro exemplo que a gente viu de introdução da implicação. Então de novo a gente começa colocando as premissas, que nesse caso é uma só, que eu tenho que P e Q implica em R. E a minha conclusão é que eu quero provar que P implica que Q implica em R. E daí aqui a estrutura da minha resposta vai me dizer a estratégia de prova nesse caso aqui. Né? E a introdução da implicação é o tipo de regra que a gente está fazendo um raciocínio para trás. Eu estou olhando a fórmula que eu quero chegar e isso me induz diretamente à estrutura da minha prova. Enquanto que raciocínios para frente, como por exemplo a eliminação da implicação, eu vou ter uma fórmula, eu vou ter fórmulas já ali, e a partir das fórmulas que eu tenho ali é que eu vou derivar fórmulas novas. Então nesse caso aqui, né, a estrutura da minha da fórmula que eu quero provar vai me induzir o quê? Que eu vou ter que fazer uma hipótese que Q, então isso aqui é a minha assumption, e de alguma forma eu vou chegar na fórmula que Q implica em R. E eu vou cercar tudo isso dentro da minha caixa de hipótese, que determina então o escopo. Como a gente viu, né, P e Q implica em R entra, então isso aqui é uma fórmula que vale aqui dentro, mas tudo que está aqui dentro não vai sair fora essa implicação aqui, né, através da regra de introdução da implicação. E aqui a gente vai notar uma outra característica importante dessa prova aqui, que eu vou ter uma outra implicação aqui. E essa outra implicação aqui quer dizer que eu vou ter que assumir Q e de alguma forma chegar em R. E que eu vou cercar de novo com a minha caixa de hipótese. E aqui isso também vai me dizer que então, o P e Q implica em R e o P estão válidos aqui. Mas agora o Q só é válido aqui dentro. O Q não vai sair. A única coisa que vai sair é o Q implica em R. Mas de volta aqui para a prova, eu quero agora chegar no R de alguma forma. Mas como a gente viu aqui, né, eu tenho P e Q implica em R. Então quer dizer que eu tenho P válido aqui, tenho Q, então eu posso montar a fórmula do antecedente da implicação que eu tenho como premissa por introdução
da conjunção em 2 e 3. E agora que eu tenho o antecedente da implicação da premissa, eu posso obter o R por eliminação da implicação, que está em 1, e o antecedente, que está em 4. E pronto, agora eu mostrei que a partir de Q eu sim consigo derivar o R. E portanto eu vou ter Q implica em R por introdução da implicação, e lembrem, né, a introdução da implicação eu vou ter uma range de linhas, né, nesse caso aqui de 3 a 4. E agora a partir de P eu cheguei que Q implica em R. Então quer dizer que agora eu posso fazer a introdução da implicação que eu queria. Né? Só que aqui a range é de 2 a 6. E portanto eu fecho a minha prova, consegui mostrar essa implicação. Que é então, no final mostra, né, que há uma equivalência entre essas duas fórmulas, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, então nós acabamos de provar essa implicação. E vocês vão notar que essa implicação que eu acabei de provar é o converso do exemplo que nós demos antes. Então, nós provamos não só que P e Q implicando em R implica que P implica em Q, que implica em R, né? Nós não só provamos que tendo como premissa isso, né? Mas provamos também de volta. Né? Nós provamos que se eu tenho que P que implica em Q implicando em R, nós vamos ter como conclusão P e Q implicando em R. Então, isso quer dizer que essas fórmulas são equivalentes, ou seja, sempre que uma for verdade, a outra é e vice-versa. Né? E daí eu posso denotar essa equivalência via cálculo com esse símbolo de consequência lógica por cálculo, né, de derivação dos dois lados. Isso aqui é só também uma maneira de eu fazer um determinado exercício render para ver se eu consigo mostrar os dois lados da equivalência. E agora, então, para a gente exercitar um pouco mais a introdução da implicação, tentam resolver esse aqui. Pausa o vídeo e tenta resolver e depois pode ver a minha solução. Então, mais um exercício aqui para fixar a introdução da implicação. Eu tenho P implica em Q e eu quero provar que P e R implica em Q e R. Agora eu já pré-preenchi a resposta dessa dedução, né? A resposta, ou pelo menos a estrutura dela, né? E agora vamos completar isso aqui. Então, a forma que eu quero provar é que P e R implicam em Q e R. Então, isso quer dizer que a minha assumption tem que ser P e R. E o que tem que ser, então? A última linha do meu raciocínio hipotético tem que ser Q e R. E como eu chego lá, é o que a gente vai ver agora. Então, eu sei que P implica em Q. Então quer dizer que se eu tiver P, eu vou ter o Q verdade. E o R eu já tenho para formar o Q e R. Então o que a gente vai ter que fazer é ir desempacotando essas fórmulas para obter o Q e o R. Então, primeiro eu preciso do P por eliminação da conjunção regra 1 em 2, né, para ter o P, e com o P eu consigo obter o Q por eliminação da implicação que está em 1 com o antecedente que está em 3. E agora, então, eu tenho o Q. E o R eu consigo trivialmente por eliminação da conjunção, regra 2, em 3, aliás, 2. E agora eu tenho o Q e o R só fazendo a introdução da conjunção em 4 e em 5. E já que a partir de P e R eu cheguei em Q e R, eu provei essa implicação, por introdução da implicação, de 2 a 6. Então o próximo conceito que nós queremos ver na aula de hoje é o conceito de teorema. Então o teorema, como a gente viu algumas aulas atrás, é uma fórmula que é verdade independente dos valores específicos das variáveis proposicionais. E isso, como a gente estava vendo algumas slides atrás, né, que as hipóteses e as premissas elas limitam quais são as linhas da tabela verdade que eu estou considerando para a minha prova. Bom, então o teorema está me dizendo que todas as linhas da tabela verdade têm que suportar aquela forma. E isso nada mais é do que eu dizer, bom, eu não estou limitando as linhas da tabela verdade, então eu não tenho premissas. Então, no cálculo de dedução natural, a gente vai representar a prova de um teorema como um argumento tal que eu não tenho nada à esquerda do símbolo de prova. Então aqui nós podemos ver, né, que, por exemplo, um teorema bastante trivial é que
P implica em P. E daí eu posso fazer ele de duas formas, né? A forma da esquerda ali, onde eu tenho duas linhas, e daí eu não tenho aquela conclusão no final do raciocínio hipotético, mas eu tipicamente prefiro deixar tudo bem explicadinho, e se eu tiver alguma, especialmente na parte sintática, né? Se eu tiver alguma fórmula específica que eu tenho que colocar no final da minha introdução de implicação e que não está dentro da caixa de hipótese, que talvez eu tenha que trazer para dentro ou que eu tenha que repetir, eu vou usar essa trick do copy aqui. Então eu basicamente posso pegar qualquer fórmula que esteja no escopo, né, então que seja uma fórmula válida para o escopo, e só repetir ela e dizer que eu estou copiando ela para aquele ponto, para nesse formato do lado direito ser sintaticamente equivalente àquilo que a gente viu nas nossas regrinhas. Né? Então, quando eu tenho essas fórmulas lógicas com um sequente, né, tal que não tem premissas, eu vou ter teoremas, eu conseguir prová-los. Né? Então seria interessante nós tentarmos provar um outro teorema. Né? E esse teorema, então, é que P implica que Q implica em P. Então, como é que ele funciona aqui? Bom, vou ter, nesse caso, um teorema na forma de uma implicação, né? E esse teorema na forma de implicação quer dizer que eu vou começar basicamente com uma introdução de implicação. Né? E aqui, então, eu quero mostrar que P, né, implica que Q implica em P. Então eu vou ter que ter uma hipótese de que P, na linha 1, e a última linha do meu raciocínio hipotético, na linha 4, tem que mostrar que isso me leva a Q implicar em P. E a questão aqui, né, e agora uma questão importante, né, é que agora a gente está vendo as caixas de hipótese aninhadas. Então agora eu tenho escopos aninhados. E aqui, se eu quero mostrar que Q implica em P, quer dizer que eu tenho uma outra introdução de implicação. E nesse caso aqui, então, eu tenho como hipótese Q e eu quero chegar em P. E daí notem, como eu falei para vocês na ideia de cópia, né, eu quero trazer, né, eu quero ter a conclusão de P ali sintaticamente explícita. Então o que eu vou fazer é copiar o P de 1, né, e daí eu tenho no formato hipótese, né, de antecedente, última linha da caixa de hipótese, o consequente, e isso me permite então fazer a introdução de implicação nas linhas de 2 a 3. E uma vez que eu consigo mostrar que com P eu chego, que Q implica em P, eu faço a introdução da implicação na linha 5, né, usando o raciocínio hipotético de 1 a 4. Muito bem. Então agora, eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios, né, pausem o vídeo e tentem fazer, e daí eu vou ter uma resposta por vez para vocês verem esses dois sequentes. Então aqui eu tenho uma prova interessante, provar um teorema, né, que é basicamente uma bimplicação escondida aqui. Eu tenho que provar então que P e Q implicam em Q e P e que Q e P implica em P e Q. Então aqui vão ser basicamente duas introduções de implicação. Tá? Uma delas é que eu quero provar que se eu assumo que P e Q, eu consigo chegar em Q e P. E a outra é que se eu tenho Q e P, eu consigo chegar de alguma forma em P e Q. Eu consigo fazer o converso. E como é que isso aqui vai funcionar, então? Então eu vou ter as duas assumptions aqui. Né? Bom, então o P e Q, eu só preciso desempacotar o P e o Q. Esse aqui por eliminação da conjunção regra 1 em 1, e esse por eliminação da conjunção regra 2 em 1, e agora eu tenho P e o Q sozinho, e faço a introdução da conjunção em 3 e em 2. E como P e Q me permitiu derivar Q e P, eu tenho que P e Q implica em Q e P. E aqui, por introdução da implicação de 1 a 4. E aqui eu vi que eu já jumped the gun e fiz algo demasiadamente cedo, porque eu tenho uma linha que eu acabei não usando. Bom, então aqui eu vou ter uma outra hipótese que Q e P, e algumas linhas depois eu quero mostrar que é o caso que P e Q. E eu vou ter então isso como assumption, né? E eu basicamente estou lavando e repetindo. Vou ter o Q, por eliminação da conjunção regra 1, aliás, em 6,
e o P, por eliminação da conjunção, regra 2 em 6. Agora tenho o Q, tenho o P, só fazer a introdução da conjunção em 8 e 7. E daí, por isso, eu provei que Q e P implica em P e Q. E já vi que eu tenho uma linha extra aqui. Então agora eu tenho, né, por introdução da conjunção, P e Q implica em Q e P, e que Q e P implica em P e Q. Então, parece muito complicada a fórmula, a prova é meio longa, mas não é tão desafiador. Aqui eu tenho um outro teorema que, à primeira vista, pode parecer muito complicado, mas se vocês prestarem atenção na estrutura do que ele tem aqui, ele é bem simples de se resolver. Então o que eu tenho aqui é que eu quero mostrar que se eu souber que P implica em Q e P, eu consigo provar Q. Então eu vou ter uma prova, né, a parte hipotética, né, onde eu vou ter como assumption que P implica em Q e P, e vou ter Q aqui no final. Mas isso aqui se torna só um exercício em desempacotar partes das fórmulas. Né? Então eu vou ter que o P implica em Q, por eliminação da conjunção regra 1 em 1, e vou ter que P, por eliminação da conjunção regra 2 em 1. E o P é o antecedente dessa implicação. Então quer dizer que eu obtenho Q por eliminação da implicação, que está em 2, com o antecedente que está em 3. E como P implica em Q e P implicaram, né, eu consegui derivar Q, eu consigo ter o teorema que P implica em Q e P implica em Q. Então, parece difícil, mas não é. Então, o segundo conjunto de regras que a gente vai ver hoje tem a ver com a disjunção. Então a gente vai começar com a introdução da disjunção, que é conceitualmente o mais simples deles. Então a ideia aqui, né, é que quando eu tenho quando eu tenho certeza que alguma fórmula φ é verdade, né, eu posso dizer que φ ou psi trivialmente é verdade. Né? Então, ou seja, se eu sei que algo é verdade, eu posso dizer que essa coisa aqui certamente é verdade ou qualquer outra coisa. E essa outra coisa pode ser um absurdo qualquer. Pode ser uma fórmula, inclusive, que não aparece em lugar nenhum na minha prova. Eu posso inventar uma fórmula arbitrária como psi aqui. E daí, tal como a eliminação da conjunção, que eu tinha duas fórmulas, porque dependia de quem eu queria retirar, aqui como eu estou introduzindo alguma coisa, eu vou ter duas fórmulas dependendo de qual dos disjuntos eu tenho em mãos. A forma 1 é quando eu tenho o disjunto da esquerda, enquanto que a forma 2 é quando eu tenho o disjunto da direita. Então, essa é uma fórmula que, do ponto de vista conceitual, é uma das mais fáceis de introduzir. E aqui está um exemplo de prova usando introdução do ou. Então, eu sei que P e Q é verdade, e eu queria provar que P ou R e R ou Q é verdade. Então, notem aqui, né, que eu quero uma fórmula, no final, uma fórmula conjuntiva, então eu tenho que derivar P ou R individualmente e R ou Q individualmente. Então vamos trabalhar para isso. Eu consigo o P na linha 2 por eliminação da conjunção regra 1 em 1, porque é o da esquerda que eu quero, e imediatamente eu posso fazer a introdução da disjunção. Né? Eu posso fazer P ou R usando a regra 1, porque eu tenho o P, né, que é o da esquerda, então P sendo verdade, P ou R trivialmente é verdade. Agora, para conseguir o R ou Q, eu preciso, né, de algum dos dois disjuntos verdade. Né? E nesse caso eu só tenho o Q. Notem, prestar muita atenção aqui, né, que na linha 3 eu tenho P ou R, mas eu não posso derivar nem o P nem o R a partir dessa fórmula. O P eu tenho do P e Q, mas o R eu nunca vou poder derivar a partir de P ou R diretamente. Então eu vou pegar o Q por eliminação da conjunção regra 2, porque é o da direita, na fórmula que está na linha 1, e tendo o Q eu consigo derivar R ou Q por introdução da disjunção, regra 2, já que o que eu quero introduzir é o da esquerda, eu tenho da direita, né, na linha 4. E agora pronto, eu tenho P ou R na linha 3 e R ou Q na linha 5. E eu posso então fazer a introdução da conjunção na linha 6, ali, usando essas fórmulas, né, de 3 e 5. E agora vamos praticar um pouquinho a introdução da disjunção, e daí façam esse sequente, pausem o vídeo para tentar fazer e depois olhem a minha resolução. Então esse aqui é um outro exemplo da introdução da disjunção. Então aqui, né, eu tenho que P ou Q implica em R,
e tenho que Q, e eu quero provar que R e Q ou T. Notem o T, que é uma fórmula que não aparece em lugar nenhum na premissa. Então, isso aqui vai mostrar essa característica da disjunção. Então eu tenho que conseguir o R de alguma forma, e para conseguir o R eu vejo que eu tenho que P ou Q implicam nele. E daí, como vocês se lembram, para eu conseguir essa disjunção do antecedente, eu só preciso que um dos dois seja verdade. Como eu sei que Q é verdade, eu tenho que P ou Q por introdução da disjunção, regra 2, porque o cara que eu tenho é o da direita, que está em 2. E agora que eu tenho P ou Q, eu consigo o R. Como? Por eliminação da implicação, né, que está na linha 1, com o antecedente que está na linha 3. E agora eu tenho o R do lado esquerdo da disjunção. Agora eu só preciso formar, né, o Q ou T. Mas notem, aqui eu pude formar P ou Q só com o Q. E eu vou poder formar Q ou T da mesma forma pela introdução da disjunção, regra 1, porque eu tenho o da esquerda, em 2. Então eu tenho essa fórmula. E agora é só fazer a introdução da conjunção nas duas fórmulas que eu tenho aqui, que é 4 e 5. Então também não muito difícil. Então agora nós passamos para a última regra da aula de hoje, que é a eliminação da disjunção. E antes da gente começar a ver a regra formal, eu quero apresentar a intuição dessa regra. Então vamos considerar intuitivamente o seguinte sequente. Eu tenho que P implica em R, e tenho que Q implica em R, e eu sei que P ou Q. E a partir disso eu queria derivar R. Olhando essa fórmula, eu imagino que todos vocês intuitivamente devam saber que ela é verdade. Ou seja, eu tenho duas maneiras de obter R, né, uma com P e outra com Q. Né. Mas agora, eu sei que P ou Q, não sei qual dos dois é verdade. Tá? Eu sei que P ou Q é verdade não sabendo qual dos dois. Né. Mas, já que com ambos, independente de se é o P ou se é o Q que é verdade, eu conseguiria retirar a implicação das duas, da premissa 1 e da premissa 2, eu consigo derivar o R. E essa, então, é o fundamento da eliminação da disjunção. Eu só vou conseguir, né, derivar eliminando a disjunção uma terceira fórmula que não é a fórmula disjuntiva. Via de regra, nada que esteja na fórmula disjuntiva eu vou poder, dependendo da situação da prova e das premissas, mas tipicamente não. Então eu vou derivar uma terceira fórmula. E essa fórmula eu vou derivar ela sendo verdade independente de qual dos disjuntos é verdade. E daí, então, a ideia, né, é que se a gente conseguir concluir uma disjunção, né, e qualquer um dos disjuntos não nos permitir deduzir essa terceira fórmula, a gente conclui essa terceira fórmula. E como isso vai funcionar numa prova? Isso vai funcionar da seguinte forma. Para cada um dos disjuntos, eu vou ter um raciocínio hipotético separado, dizendo, bom, eu tenho φ ou psi. Então o que eu vou fazer é assumir φ e vou tentar chegar numa fórmula. Nesse caso, uma fórmula aqui, é isso que esse xzinho ali quer dizer. E vou assumir psi e vou tentar chegar na mesma fórmula. E daí, quando eu conseguir chegar na mesma fórmula, independente de qual dos disjuntos eu tiver, eu consigo derivar essa terceira fórmula a partir da eliminação da disjunção. E essa, então, é a regra mais conceitualmente complicada que a gente vai ver em dedução natural. E agora vamos ver uma pequena prova utilizando isso, que vai ser só regras de disjunção. Vamos mostrar, né, a comutatividade da disjunção. Então como é que funciona essa prova? Bom, eu vou ter a premissa que P ou Q e quero chegar em Q ou P. Então agora eu quero chegar nesse Q ou P independente de se é P ou se é Q que é verdade. Então eu vou criar uma hipótese em 2 de P, criar uma hipótese em 4 em Q, e a partir dessas duas hipóteses eu quero chegar na mesma fórmula. Então aqui, né, a partir de P, eu consigo ter Q ou P por introdução da disjunção regra 2, né, na hipótese de P. Né, e quando eu tenho Q, eu vou poder obter Q ou P por introdução da disjunção regra 1 em 4. Então, assumindo, né, os dois disjuntos, eu chego na mesma fórmula e, portanto, eu consigo derivar Q ou P por eliminação da disjunção da linha 1, então esse é o primeiro parâmetro, e daí eu vou ter dois raciocínios hipotéticos, um de 2 a 3, né, que é usando a hipótese de P, e outro de 4 a 5, que é usando a hipótese de Q. Então agora, eu gostaria que vocês fizessem alguns desses sequentes, né, e eu vou fazer alguns deles, né, o primeiro certamente, né, e daí pausa o vídeo, e tentem fazer, e daí vocês vão poder ver a minha resolução.
Agora, nesse segundo exemplo de eliminação da disjunção, eu vou misturar as regras de implicação e de disjunção para vocês verem como isso funciona. Então, notem, eu quero mostrar aqui que a partir de Q implica em R, eu vou poder provar que P ou Q implica em R ou P. Então, como é que vai ser a estrutura da minha prova? Eu vou ter necessariamente aqui, né, uma caixa de hipótese dizendo que se eu tenho P ou Q como assumption, eu consigo provar que R ou P de alguma forma. E aqui é que está a grande questão. Eu tenho que mostrar esse R ou P, mas eu não tenho, né, o P em lugar nenhum. Então quer dizer que eu vou ter que trabalhar com alguma coisa. Né? Eu vou ter o P só nessa disjunção aqui. Então o que eu quero mostrar é que independente qual dos dois, do P ou do Q seja verdade, eu consigo derivar R ou P. Então nós vamos ter que fazer a eliminação dessa disjunção. Então eu vou assumir que P. Então se eu assumir que P, eu tenho que chegar na mesma fórmula. E essa fórmula, nesse caso, eu consigo chegar quase que trivialmente. Eu já vou mostrar como. E eu tenho que assumir que Q, né, e chegar exatamente na mesma fórmula. E nesse caso aqui, eu quero chegar em R ou P. E R ou P, essa terceira fórmula, né, eu consigo trivialmente, né, só fazendo a introdução do ou, regra 2, porque o P está à direita, em 3. Tenho R ou P. Agora, a partir do Q que eu tenho que chegar na mesma fórmula. Mas notem que, como premissa, eu tenho que Q implica em R. Então quer dizer que eu vou conseguir o R por eliminação da implicação que está em 1 e um antecedente que está em 5. E tendo o R, é só fazer a introdução da disjunção, regra 1, porque o que eu tenho é da esquerda, em 6. E como tanto com P quanto com Q eu chego em R ou P, eu vou obter R ou P por eliminação da disjunção, que está em 2, com o raciocínio hipotético de 3 a 4 e de 5 a 7. E agora, de P ou Q, eu cheguei em R ou P. Notem que eliminações de disjunção vão me levar a essas situações que eu vou repetir uma fórmula bastante. E daí, como P ou Q me levaram a R ou P, eu posso fazer a introdução da implicação com raciocínio hipotético de 2 a 8. Então esse aqui também não particularmente difícil. E então, era isso que eu queria dizer sobre nas regras da aula de hoje. Então a gente viu, né, nessa aula a introdução da implicação, o conceito de teorema e a introdução e eliminação da disjunção, e no final nós vimos alguns exercícios.